Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa aula, nosso décimo dia de aula, História dos Avivamentos, e hoje a gente está na última aula, no último bloco. E agora a gente está estudando aqui o avivamento na China. E eu separei uma parte aqui para vocês que vale a pena agora a gente ler inteira essa história, para que fique no nosso coração parte do que está acontecendo lá. É óbvio que muita coisa a gente vai conhecer depois da história da igreja ter se completado. Até lá, a gente não sabe, mas a gente acredita que o que foi registrado aqui são aqueles acontecimentos que Deus nos permitiu saber. Então, pastor Johnny, leia para nós, página 167, fome intensa. Fome intensa. Fome intensa. Perguntou-se um jovem refugiado da China, que tinha apenas 2 anos de conversão, se possuía uma Bíblia. Não, respondeu ele. E o Novo Testamento? Também não. Você não tinha nenhuma literatura cristã quando era um novo convertido? Sim. Uma senhora idosa, que era cristã, arrancou uma página do seu livro de devoções diárias e deu para mim. Eis a primeira razão para a fome intensa que os crentes chineses têm pela palavra de Deus: a grande falta de Bíblias e literatura cristã. É estranho o fato de não sabermos valorizar as coisas preciosas que temos até que sejamos privados delas. No Ocidente, temos superabundância de Bíblias. Muitos de nós temos 2 ou 3, além de todo tipo imaginável de literatura cristã. Até que ponto realmente valorizamos tudo isso? Outro fator que explica essa fome é o mover poderoso do Espírito Santo. Fome por Deus é uma das características de todo avivamento. E onde há fome por Deus, haverá fome pela sua palavra. Em muitos lugares da China, as Bíblias são escassas e preciosas demais para serem levadas às reuniões cristãs, pois vivem constantemente sob o perigo de uma batida do governo no local. Portanto, só se levam cadernos a fim de copiarem as Escrituras. Um pregador foi convidado para passar o dia numa pequena cidade para realizar reuniões. Desde bem cedo de manhã, o prédio estava abarrotado com 600 pessoas e muitos outros amontoados do lado de fora. Estavam dispostos a suportar o clima extremamente frio para ouvir a mensagem do Senhor. Antes que o pregador chegasse, cantaram hinos a fim de preparar o coração para receber a palavra de Deus. O pregador deu 3 mensagens e os cristãos ficaram sentados para ouvi-lo desde cedo até tarde da noite. Ainda assim, não queriam se dispersar. Puxaram a camisa do pregador e disseram: nunca ouvimos uma pregação tão boa. Eles estavam extraordinariamente famintos por ouvir a exposição da palavra. Um pregador itinerante contou que, quando lhe perguntaram sobre um tema da pregação, ele respondeu: falarei sobre Jesus Cristo, o segundo evangelho de Mateus. Ou, eles replicaram: ele vai pregar sobre todo o livro de Mateus? Todo esse livro fala acerca de Jesus Cristo. E eles o fizeram cumprir sua palavra. 37 horas depois, ele terminou sua exposição, versículo por versículo, da vida de Jesus, segundo o livro de Mateus. Dá uma pausa aí, meus irmãos. Não dá para acreditar que algo assim aconteceu. É diante de um fato desse que nós dizemos: aqui é um avivamento ou isso é um mover de Deus? Não importa a terminologia, mas uma coisa é fato. Não dá para imaginar que nos nossos dias alguém vá para um grupo e passe 37 horas pregando e o grupo fique ali. Então, assim, é para nos sacudir mesmo. Por isso que eu falei para vocês que esses capítulos é o ponto alto do livro, estão tão pertinho de nós, foram algumas décadas atrás, e isso nos desafia ao quê? A estarmos preparados para esse contexto. Espero em Deus que seja assim, mas pode ser que seja o oposto, que a gente, de repente, vá para uma prisão, que a gente vá para
lugar, como no capítulo, no bloco anterior, nós falamos e lemos, né? A gente vai sofrer, ou seja, a gente tem que se preparar para o sofrimento. Pode ser, mas é algo inenarrável, não? É algo surpreendente. Então, é de tirar o fôlego. Vamos lá. Continua para nós, pastor. Essa parte aqui do livro é maravilhosa. Vamos lá. Um camponês converteu-se em 1962 ao ler uma Bíblia que uma senhora cristã idosa lhe emprestado. Com o passar do tempo, ele lhe deu a Bíblia, temendo que os guardas vermelhos da Revolução Cultural pudessem achá-la e queimá-la. À medida que os crentes cresciam em número, os camponeses viu que ensinar era tão importante quanto evangelizar. Como se podia ensinar as pessoas quando só se dispunha de umas poucas Bíblias em toda a aldeia? Isto levou a compilar um manual bíblico por tópicos, que lhe custou 7 anos de trabalho. Demorou todo esse tempo porque cada vez que sua esposa não convertida achava o livro, ela o rasgava e queimava, ou queimava. Além dessa dificuldade, o único tempo que tinha para escrever entre o fim do seu dia de trabalho e o pôr do sol, pois não havia energia elétrica no povoado. Depois de terminar o livro, os crentes o mimeografaram e 10.000 cópias foram distribuídas em 10 municípios daquela província. Um Olha pregador só, parece bobeira, né? Mas, além de tudo, o camarada aqui tinha uma esposa que era a Jezabel, né? Sabe quem é a Jezabel? A Jezabel, né? Isabel. Mas ele não abandonava a Jezabel, né? Percebe, irmãos, que coisa, não? Por quê? Porque possivelmente ela não tinha um entendimento como nós, cristãos, então ela temia. Se catar meu marido, estamos todos perdidos. Então ela estava achando que estava fazendo um favor, né? Vamos lá, continua, pastor. Vamos lá. Um pregador itinerante de Xangai visitou uma aldeia na província de Henan. Ele era desconhecido naquele lugar. Certos habitantes da aldeia o levaram à sua casa, ofereceram-lhe um quarto que tinha as escrituras pregadas em todas as paredes. Eles queriam compartilhar o evangelho. Quando descobriram que era cristão, imediatamente lhe pediram que pregasse. Levaram-no para um local onde outro pregador estava concluindo sua mensagem para 400 ou mais pessoas. A congregação transbordava até o jardim. Em seguida, o recém-chegado tomou a palavra e pregou das 9 da manhã até as 11 da noite. Então, os crentes lhe pediram para passar a noite na casa de uma senhora idosa e pregar novamente no outro dia. No meio da noite, o despertaram e lhe deram um desjejum completo às 4 da manhã. Então, levaram apressadamente para outra reunião, que deveria começar às 6 da manhã. Para satisfazer sua grande fome pela palavra de Deus, sem prejudicar o trabalho, os crentes muitas vezes se reúnem várias horas antes de entrar no serviço, e depois novamente após o final do expediente. David Wang conta acerca de uma visita que fez a uma região remota no noroeste da China, onde pregou por cerca de 3 horas para 70 jovens. Seu tema era a oração do Pai Nosso. Os ouvintes estavam sentados no chão ou encostados na parede do pequeno barracão de adobe. Não só ouviam, mas também anotavam cada palavra e choravam. Quando David terminou, o líder da igreja caseira serviu-lhe um pouco de chá, enquanto lhe dizia: depois de tomar o chá, você pode pregar para nós novamente. Isso foi depois de 3 horas de pregação ininterrupta. Ele tomou o chá e depois pregou por mais 4 ou 5 horas. Durante todo o tempo, os jovens tomavam notas e exclamavam: Amém, Amém. No final, totalmente exausto, ele se sentou. Agora vamos cantar, disse o líder. David ficou chocado quando ouviu as palavras do cântico. Não ouça sermões. Não ouça sermões. Aliás, não ouviremos sermões. Que tipo de resposta era essa depois de ter pregado 2 sermões
que duraram entre 7 e 8 horas no total. Então veio a verdadeira resposta quando cantaram de coração e alma, apertando seus pulmões. Viveremos os sermões, viveremos os sermões. Aleluia. É de embargar a voz, meu irmão. É muito forte. Por isso que eu separei essa parte hoje aqui para vocês, porque não dá para imaginar isso. Isso me faz lembrar Neemias, ao ler o livro da lei. Isso me faz lembrar a Igreja Apostólica. Isso me faz lembrar a coragem da reforma. Isso me faz lembrar os dias de Whitefield, os dias de Wesley. Que Deus faça de novo. Que Deus faça de novo e continue fazendo isso entre os nossos irmãos. Olha que canção. Não ouça sermões. Não ouça sermões. Não ouviremos sermões. Viveremos os sermões. Viveremos os sermões. Continua para nós, pastor. Amém. Ele partiu dali sabendo que eles realmente o fariam. A oração fervorosa e o apetite insaciável pela palavra de Deus que temos narrado simplesmente nos mostram que os crentes chineses estão famintos por Deus, de uma forma que raramente observamos na igreja em geral. Sua disposição para abraçar a cruz e sofrer, sua determinação para testemunhar, sua avidez e fervor na oração, seu amor pela comunhão dos santos, seu anseio por receber mais e mais da palavra de Deus e a sua resposta fervorosa a essa palavra falam de um coração que responde a Deus. No Ocidente, temos a mesma Bíblia, o mesmo acesso a Deus em oração, as mesmas ou maiores oportunidades de ter comunhão, o mesmo Espírito Santo. Por que então não vemos essa mesma fome nas pessoas? Não seria porque temos tanta coisa para tirar nosso apetite espiritual? Quer estejamos envolvidos no meio evangélico, na renovação, no movimento pentecostal, ou em um movimento de restauração, a situação em geral é a mesma. A igreja tem sido invadida por uma influência que não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. E a maioria não tem consciência de ter sido afetada por isso. Hoje, os cristãos, sejam evangélicos, carismáticos ou da restauração, precisam crucificar as coisas do mundo e estar crucificados para ele. Muitos têm provado o mundo e perderam, desta forma, sua fome por Deus. Em contraste, a igreja chinesa ensina acerca da cruz, abraça a cruz, morre para o mundo, vive no céu, com os pés firmes na terra, tem uma fome insaciável por Deus. Uau! Tá bom até aí, pastor. E aí? Querem comentar alguma coisa? É para ficarmos vermelhos de vergonha. É a mesma coisa que eu pensei, vergonha. Corados de vergonha, né, irmãos? E assim eu queria concluir esse capítulo, irmãos, porque aí depois o autor vai trazer algumas notícias da China em 1994. É óbvio, irmãos, que a gente sabe que muita coisa deve ter mudado, mas eu não duvido que também o poder de Deus que invadiu essas almas se perpetuarem em outras almas, porque vocês hão de convir comigo que quem ainda não tem o contato com o Evangelho, quando descobre o Evangelho, dá um imenso valor, como acabamos de ler nas linhas anteriores. Hoje a gente tem a Bíblia e talvez a liberdade, e de repente a gente tem essa comodidade. Eles não podem ter Bíblia, eles não podem ter liberdade. Eles queriam tanto conhecer. Então eles se agarram como se fosse o seu tudo. E para nós isso é um desafio, para a gente realmente valorizar de fato o que importa na nossa vida, né? A gente parar de dar valor àquilo que nada importa. Naquele livro que nós compartilhamos aqui com vocês de audiobook, que fala sobre por que tarda o verdadeiro avivamento de Leonard Ravenhill,
ele fala uma coisa muito interessante, que muitos pregadores estão querendo semear com ouro na terra boa. Enquanto ele falava aquilo, no meu coração explodiu uma infinidade de coisas. A gente está querendo semear na terra boa com ouro, ou com diamante, ou com conhecimento, ou com tecnologia. Mas na terra boa, a única coisa que vai germinar para a glória de Deus é a verdadeira semente. E o que é a verdadeira semente? Essa que a gente viu que os chineses estavam com sede. Pode ver. Nós não somos a semente. Nós temos a semente. Nós lançamos a semente. São vários tipos de terreno. Mas na terra boa só vai frutificar a boa semente. O diabo tenta nos enganar dizendo que a fama, se a gente semear a fama, a gente vai colher fruto para Deus, e não vai. Se a gente semear ouro ou prosperidade, a gente vai colher para Deus, não vai. Se a gente semear status, prazeres, a gente vai colher para Deus, não vai. Porque no terreno de Deus só nasce para a glória de Deus quando é a semente de Deus, né? Então, com os chineses a gente aprende isso. Tá bom, meus irmãos? E aqui, então, a gente encerra o capítulo de número 11. Vamos pincelar agora o 12. Contribuição chinesa para a reforma da igreja, né? E aqui, o autor ele vai trabalhar bastante novamente sobre White Money. Vamos ler na página 184, estilos diferentes no ministério da palavra. Eu quero só ler algumas frases aqui com vocês. Onde você está, Júnior? Então, leia para nós, ó. Não é nosso propósito apresentar, leia para nós, esse parágrafo. Okay. É logo depois, no meu livro é a página 184, né? Estilos diferentes no ministério da palavra. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Ah, tá. Então é nosso propósito apresentar aqui o reino do ensinamento do White Money, mas vale salientar que para ele a cruz é a revelação central. A seguir, dois trechos, um testemunho e um ensinamento, que expressam essa mensagem nos dois aspectos do White Money. Só até aí, Júnior. Tá. White Money, irmãos, quando vocês lerem as obras de White Money, vocês vão notar uma coisa muito linda. Cada frase de White Money é carregado de essência bíblica. É como se ele estivesse fazendo uma citação das Escrituras, a sua maneira simples de se comunicar. Então, um leitor que ama a Bíblia vai se identificar demais com White Money, porque ele tem aqueles apontamentos bem lúcidos sobre as passagens, sobre os temas. Então, ele realmente fez uma contribuição muito grande. Júnior, leia para nós aqui o 2, dentro desse parágrafo, leia o 2 aqui. Ó. Okay. Ouvimos falar isso aqui? Isso. Frequentemente acerca da cruz. Talvez estejamos familiarizados demais com esse termo. Mas o que é a cruz, afinal de contas? Realmente a compreendemos, descobrimos que tem a ver com a morte do nosso homem exterior. A cruz deve integrar tudo quanto pertence a ele. Nossas opiniões, nossos modos de atitude, nossas habilidades, nosso amor próprio, tudo que somos. Então, logo o homem exterior é destruído, nosso espírito consegue facilmente sair e manifestar-se. Ninguém é mais belo do que aquele que está quebrantado. A teimosia e o amor próprio dão lugar à beleza das pessoas que foram quebrantadas por Deus. Aleluia. Frases lindíssimas. Irmãos, aqui, deixa eu abrir meu coração. Como é difícil lidar com pessoas que não sabem ceder. Como é difícil. Muitas vezes
simplesmente uma orientação pastoral. E como é doce e agradável lidar com uma pessoa que compreende, né, essas questões. Aqui eu não estou falando de sermos um tirano, mas essa questão das nossas opiniões. Aqui fica um desafio para vocês. Ao fazermos teologia, somos afirmados nas Escrituras. Isso é um fato. Mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não achar que nós somos os únicos intérpretes das Escrituras. Tem vezes que a gente não está aberto a aprender com ninguém. E isso é um defeito nosso horrível. A gente tem que, sabe, literalmente pensar um pouco nessa dimensão da cruz, de aprender mesmo com relação a viver uma vida morto para nós mesmos e vivo para Deus, né? Então, o Atmani, ele realmente vai ser muito lúcido nisso. Bom, vocês têm noção, talvez, vocês, depois de Atmani, ele tem um discípulo que é o Witness Lee, que é o criador daquele movimento Árvore da Vida. Vocês já ouviram sobre Igreja local, né? a igreja local? No contexto chinês, a gente até compreende um dos motivos por que eles existem. Porque é uma vida de opressão, é uma vida de reclusão, e o ponto de desequilíbrio de Witness Lee é que eles querem destruir todas as denominações para criar uma igreja local, uma igreja sem nome. Eu sei que a proposta deles pode parecer até uma proposta boa, mas é ingênua. E acaba a insistência deles sendo um ponto de intransigência. Mas também o Witness Lee, quando a gente lê um pouco ele tem também algumas ideias interessantes, irmãos. Sim. Eu tive o prazer de ler algumas coisas de Witness Lee, e ele tem pensamentos interessantes. Ele foi o discípulo de Whitmani, só que a maneira em que ele impõe essa igreja local, ou seja, essa igreja sem placa, para o momento em que a gente vive, acaba sendo uma maneira também transigente. Acaba sendo uma leitura apenas de algo que eles enxergam como verdade, negando todas as outras verdades, né? Tá bom? A local, ela tenta desprender da igreja institucionalizada, dos moldes da igreja que era na China, né? Porque a igreja era das casas. E eles se reúnem em casa. Eu tinha um amigo que é da igreja local. Meu amigo, ele saiu da Assembleia e se encantou com a igreja local. Muito inteligente, esse irmão. Muito inteligente mesmo. Conhece bem a palavra de Deus. E ele foi para a igreja local. Acho que continua, né? Mas Só que, ao mesmo tempo, né, Júnior, qual é o grande erro deles? Eles tentam forçar a gente a abandonar aquilo de uma forma, aquilo que somos, né? Por exemplo, a igreja, vamos pegar um exemplo aqui. Qual é a nossa igreja aqui? Não, nós não estamos no seminário STBM, no seminário da Igreja Batista Missionária. Nós somos da Igreja de Jesus do Alto Tietê. é assim, exatamente. É desse jeito que eles... Então, eles impõem isso, e essa intransigência acaba sendo uma doença. E aí eles acabam criando um pensamento sectário, porque se você não faz parte disso, ou aceita, e não nega aquilo, você está negando a Bíblia. E aí, por isso que acabou se tornando um grupo sectário. É uma pena, Sim. tá bom? O capítulo 13 vai falar sobre o movimento Palavra da Fé. Esse eu queria pular agora, até porque ele vai falar também do Kenneth Reagan, e aqui fica uma palavra de denúncia, né? Mesmo sabendo que ele também faz alguns apontamentos bem interessantes, mostrando os erros doutrinários, questiona a doutrina sem matar a pessoa, eu achei muito interessante. E por último, a gente vai agora no capítulo 14, irmãos. Ele vai dedicar uma parte considerável aqui à Igreja da Coreia. A Igreja da Coreia. A maior igreja do mundo, que é a igreja do Davi Yangshu, antigo Poyangshu. E, bom, eu sou um apreciador como que é o nome? De dorama, tá, irmãos? Não se escandalizem. Eu assisto dorama.
Eu nem sabia o que era dorama. Um dia eu falando, puxa vida, eu assisti uma temporada coreana muito legal, conversando com os membros da minha igreja. É só, você gosta de dorama, pastor? Eu falei, o que é isso? De fato, é as temporadas coreanas, né? Eu não sabia. Eu assisto nas minhas horas vagas, eu e minha esposa, a gente... É o nosso momento ali de... Eu procuro acompanhar um pouco a cultura deles e sou um apreciador dos coreanos, né? Então, assim, a igreja na Coreia também é um milagre da parte de Deus, é uma intervenção. Aquilo que nós aprendemos na 9ª aula, na terça-feira, que Deus ele prepara os caminhos para o avivamento. É um grande sofrimento, aí vem um grande clamor e depois vem as bênçãos. A Coreia retrata exatamente isso. E agora eu queria ler algumas linhas, só para a gente terminar. Eu queria destacar aqui algo que acontece não só com a igreja do Davi Yangshu, a igreja Assembleia, a Igreja Central do Evangelho Pleno em Seul, né? Uma igreja que também ela é associada às Assembleias de Deus mundiais, mas eu queria destacar que a maior igreja da Coreia, de fato, não é somente essa igreja, essa é a maior igreja local do mundo, mas a maior denominação na Coreia são os nossos irmãos presbiterianos. Sabia disso? Não? A igreja presbiteriana é uma das maiores na Coreia. São muitas igrejas presbiterianas. Eles Sim. são muito profundos em duas áreas, muito bíblicos e de muita oração. Eu tive o contato com um amigo meu que era diácono da Igreja Presbiteriana da Rua Iponina. Ele era diácono Décio, ele falou que receberam um grupo de seminaristas da Igreja Presbiteriana da Coreia que estavam dando um trabalhão violento para eles. Por quê? Porque eles levantam de madrugada para orar. É normal. A Igreja Presbiteriana, eles levantam muito cedo para orar. A oração faz parte da vida de um crente tradicional presbiteriano. Levantam de madrugada e oram muito. Então, eu queria ler aqui a página 210, tá? Como Chu construiu a maior igreja do mundo. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Quando era um jovem estudante, pode ler para nós, mas, por gentileza? Eu não sei se no seu é 211 ou 212. 11 mesmo. Quando era um jovem estudante, Schuh foi influenciado pelos escritores do filósofo alemão Hermann Hesse. E Demian Hesse escreveu: você pode alcançar qualquer coisa se a desejar com suficiente paixão. Schuh se apegou a essa visão de que se uma pessoa concentrar toda a sua força de vontade em um determinado algo, ela o alcançará. Dá uma pausa aí. Deixa eu só dar uma explicação, irmãos. Isso é um princípio da vida. Se todos nós aqui, se a nossa proposta aqui, deixa eu gastar um minuto. Qual que é a nossa grande proposta aqui? Nos prepararmos para a obra de Deus. Não é à toa que estamos aqui, os nossos irmãos Gil, Johnny, estão aqui há 4 anos já. Quando vocês começaram, Gil? Que ano foi? Acho que foi. Eu não faço nem ideia. 2021, talvez? Foi um pouco antes da pandemia, não foi? Não, foi após a pandemia. Foi após, né? Isso, foi após a pandemia. Foi ali no meio da pandemia, se eu não me engano, né? Foi. Após não, no meio da pandemia. Então, olha só que interessante, Gil e Johnny. Estamos aqui já há mais de 3 anos, se preparando para quê? Se preparando para o reino. Se preparando para sermos ministros fiéis. Qual que é o nosso grande desejo aqui? Eu, como professor e irmão de vocês, vocês como alunos, meus irmãos e nossos irmãos, a nossa proposta é essa.
Nossa proposta é nos consagrarmos à palavra, nos consagrarmos a Deus, é nos entregarmos a nossa vocação, ao nosso chamado ministério na igreja local, para quê? Para fazer uma obra. A gente não está aqui com uma proposta de ser rico, estamos? Não. Mas se nós estivéssemos aqui com o alvo de sermos ricos, concorda que a gente chegaria a ser rico? Tudo aquilo que a gente mais desejar, a gente vai fazer, porque a gente vai respirar, vai ansiar, vai. E isso é um princípio da vida. Um jogador de futebol, um tenista, um esportista, um músico, se ele realmente colocar toda a paixão dele, todo o sonho, todos os desejos, toda a energia, mesmo que ele não seja o melhor naquilo que ele faz, ele vai ser um entre muitos. Percebam, irmãos? De uma forma ou de outra, é uma verdade da vida isso. Então, Chu foi despertado por isso. E uma coisa que acontece com ele, que ele começa, então, a ter esse desejo de crescer diante de Deus, né? E aqui eu queria, para a gente concluir, ler agora, na página 213, a importância da oração. Lê essa primeira frase aqui, irmão, por favor. O ministério de Paul Yang-Shu, de levantar e liderar a maior igreja do mundo, projeto inigualável na história, conta como um tremendo fator que protege, capacita e santifica toda essa obra. A suprema importância que se dá ao jejum e à oração. Alguns pastores ambiciosos têm tentado copiar os métodos de crescimento da igreja de Shu, sem incluir o fator fundamental, a oração. Porém, não se obtém resultados permanentes. Pode continuar lendo, por Os favor. cristãos coreanos são, há muito tempo, um povo de oração. Entre 1910 e 1945, a Coreia do Sul sofreu sob as forças cruéis de ocupação japonesa. Depois de 1950 a 1953, a guerra entre as duas Coreias quase destruiu a nação, inclusive a capital, Seul. Desde então, a nação tem estado sob constante perigo de invasão pelos exércitos comunistas da Coreia do Norte, que fica a uma pequena distância no norte de Seul. Todo esse sofrimento trouxe quebrantamento e espírito de oração aos cristãos coreanos. A obra de Paul Yang-Chun não é uma exceção. A oração é a base da obra e talvez o verdadeiro segredo do sucesso da maior igreja do mundo. Só essa frase aqui, logo após o início da igreja. Logo após o início da igreja, a sogra de Shu, Xiu Shui, estabeleceu um monte de oração e jejum em Osanri, situado a 45 minutos ao norte de Seul. Tá bom até aí, filho. Segundo algumas obras do próprio Davi Yongshu, ou Po Yangshu, né? Eu tenho livros ainda dele da época que era Po Yangshu, depois saiu Davi Yongshu. Talvez vocês estranhem o fato de dele ter mudado o nome. É que na Coreia, quando uma pessoa ela tem uma experiência que marca muito a vida dela, ela também acaba mudando o seu nome. É uma coisa um pouco complexa para a gente, mas nosso irmão Po Yangshu, ou Davi Yongshu, que é a mesma pessoa, ele foi muito influenciado pela sogra dele. A sogra dele era uma mulher de oração. E ele, nos momentos mais difíceis da vida dele, ela falava, vem orar comigo. Vem orar comigo. E ele começou a ser despertado, ele pegou o gosto por isso. Um período da vida dele, ele ficou doente, e naturalmente a igreja começou a ser cuidada pelos membros, e principalmente pelas mulheres. É daí onde surge um movimento muito grande, que é o chamado movimento celular. E assim, a igreja dele cresce, expande, mas uma coisa que é característica na igreja dele é o período de oração. Tanto ele quanto toda a igreja oram e oram muito. Lembram? A oração não gera avivamento, mas a oração prepara o terreno para o avivamento. Tá bom, meus irmãos? Poderíamos tratar outras coisas aqui, mas queria concluir assim, né? E fico aberto aqui para ouvir os irmãos. Querem falar alguma coisa?
fazer alguma pergunta? Não, eu acho que esse tema oração, acho que é muito comum tanto na Coreia, China, né, também. Eu não sei se isso é do oriental, mas assim, a gente percebe que tanto a Coreia do Sul quanto a China, a igreja é muito voltada para a oração. É. Agora, você viu o que o autor disse? É outra, né? Como? A disciplina deles é impressionante. Sim, é um povo de disciplina, irmãos. É um povo de disciplina. É um povo de disciplina. A disciplina faz parte da vida deles. Pode ver, cada continente asiático, principalmente a gente pega o Japão, a China e a Coreia, eles são muito disciplinados. A disciplina faz parte da vida deles em tudo, em tudo. Podem ver que a Coreia, depois desse despertar, desse grande despertar, hoje ela é uma potência mundial, e a gente sabe que hoje eles estão passando até por um outro problema, porque eles estão muito prósperos, né? Estão ricos, estão bem abastados. Então é uma situação até um pouco antagônica, porque no começo eles sofriam muito, né? Tinham privações, fome, e agora não. Hoje eles são uma potência mundial. A questão no estudo entre os coreanos é muito elevada, a taxa de educação deles é muito elevada. Um professor na Coreia é uma pessoa muito ilustre. Tá? Um professor lá, ele recebe o mesmo prestígio de um advogado, de um médico, ele é muito valorizado, mas, ao mesmo tempo, a educação lá é muito criteriosa. E hoje, em função até disso e de muita prosperidade, também eles estão precisando serem evangelizados de novo, porque, irmãos, novas gerações vão surgindo, gerações que nascem debaixo do sofrimento e gerações que nascem depois da prosperidade. Mas, assim, ainda se predomina uma tradição religiosa protestante, ainda assim eles são muito piedosos, muito exemplares, e agora, como o autor disse, muitos outros pastores querem copiar o modelo de igreja, mas não querem orar igual. Então, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir na força do nosso braço jamais, né, irmãos? Não é o marketing, não é a influência, não é o carisma, né? É o poder de Deus sobre nós. A igreja do Puyanchun também mantém uma universidade. Eles mantêm uma universidade, eles têm uma obra filantrópica gigante. Inclusive, eles ajudam a Coreia do Norte, com muito donativo, com muita ajuda humanitária. Passa fome a Coreia do Norte. Uma outra coisa que também a igreja coreana, de uma forma geral, é uma das igrejas que mais envia missionários no mundo. E é uma característica dos tipos de missionário que eles enviam, que geralmente eles enviam muitos missionários para os países comunistas e principalmente islâmicos, e eles chamam de missionários suicidas, porque eles sabem que eles só compram a passagem de ida, porque não sabem se vai voltar. Muito. Então, irmãos, encerramos aqui nossa matéria, meus irmãos. Amém. O Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a amar a Bíblia, amar o tesouro que a gente tem, amar a semente verdadeira, e que a gente possa valorizá-la na medida que ela realmente representa e vale, que a gente possa frutificar tudo o que Deus deseja, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, igrejas, e que essa matéria seja muito mais do que um apanhado doutrinário e um apanhado histórico, que seja um apanhado devocional para nós. Eu disse isso já em outras horas para vocês, eu amo dar essa matéria porque eu sou desafiado a cada período a me avaliar, a me confrontar, a prescutar o meu coração, para dizer o que eu tenho feito para o meu Jesus. Eu acho que essa matéria ela é instigante no sentido de a gente reavaliarmos as nossas condutas, a nossa fé, como que nós estamos andando, a gente não ficar, né, estacionado, estagnado.
como a gente deve administrar nossos recursos, patrimônio, se isso não vai influenciar a nossa vida e a nossa fé, como está, né? Eu acho que isso aí é encorajador para caramba, essa matéria, esses relatos, isso faz muito bem. Eu acho que a igreja devia, em geral, estar sempre ouvindo isso, para ver se desperta, né? Sai um pouco do comodismo, né? A gente dá mais valor à obra de Deus, às pessoas, ao indivíduo que precisa ouvir a palavra. Acho que é isso. E é isso aí, Júnior. E que Deus nos ajude nessa caminhada e que a gente possa ser realmente servos fiéis, né? Porque quando a gente olha assim para a história, a gente vê tanta coisa magnífica, a gente se apequena. E não tem como, porque são muitos vasos de Deus e muitos servos de Deus dedicados, muitas pessoas que sofrem. E como você disse, né, Júnior, muitas vezes a gente está vivendo o nosso dia a dia, os nossos problemas, é o irmão lá da igreja que é territorialista, que é manda-chuva, e a gente tem que administrar esses BOs, temos que administrar os irmãos políticos, mas quando a gente olha para essa matéria, a gente vislumbra a eternidade, vislumbra o desejo de alcançar o maior número de pessoas e ser úteis para Deus, né? E no avivamento é um momento em que Deus reina entre nós, né? Pode ver que uma das definições mais lindas de avivamento é o poder de Deus atuando em nós. E aí, quando o poder dele atua, reina, os valores de Deus estão entre nós e, naturalmente, algo sobrenatural acontece. E na hora que esse sobrenatural acontece, o Senhor se torna o centro, nós somente o adoramos, o reino dele é expandido, vidas são atraídas, e por isso que esse é um tema que a gente tem que orar, pensar, prescrutar o nosso coração. E o desejo do meu coração é que, por meio dessas gravações também, Deus possa estar derramando fogo em muitas vidas para que muitos irmãos nossos possam aprender com essas literaturas, com essas biografias, e nós não deixemos nunca de crescer. E quando vier o grande avivamento, que a gente possa, quem sabe, nem que seja o último da fila, mas a gente possa participar desse avivamento. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Mais alguma palavra? Amém. Não dá vontade de parar, né? É isso aí. Então, se não está dando vontade de parar, é porque que Deus continue trabalhando nos nossos corações. Amém. Tá bom? Então, Amém. eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado aqui por mais um módulo e que o Senhor nos ajude. E querendo Deus, terça-feira iniciamos um novo módulo. E aí vocês terão, então, até terça para declarar as leituras e entregar tudo. E a prova eu vou estar dando para vocês me passarem, possivelmente até domingo. Tá bom? Fechado? Amém. Então, que Deus continue abençoando, guardando, e que a oração de Abacuque seja a nossa oração. Faz de novo, Senhor. Que o Amém. Senhor faça de novo em nós e entre nós, e que o que os nossos irmãos viveram, a gente possa também viver, e que a gente possa ser fiel no pouco e que Ele nos leve, segundo a vontade dEle, para onde Ele desejar. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui minha Ok. palavra de gratidão a cada um. Amém. Pai do irmão, Amém. bom semana. Deus abençoe. Bom fim de semana, meninos. Obrigado, bom descanso, gente. Graças a paz. Bom descanso, graça e paz. Amém. Shalom. Deus abençoe. Acorda, irmão.